pensamento aqui aos nossos queridos amados. Um texto bem conhecido em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do versículo 18 até o 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 18 até o 22, umas palavras aqui do Senhor, que diz assim: mas Deus assim cumpriu-se o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Envia ele a Cristo, que já dantes foi indicado, Jesus, o qual convém que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: suscitará a vós o Senhor vosso Deus, dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvirá em todo quanto vós disser. Amém. Pai, eu agradeço, Senhor, por esse grande privilégio de estar aqui, Senhor, para compartilhar da Tua palavra para essa igreja, para esse povo tão seleto. Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade de usar a minha vida. Pai, que o Senhor fale segundo a necessidade e aquilo que o Senhor quer fazer através de cada um de nós na face da terra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, e eu repreendo tudo aquilo que porventura o adversário poderia tentar roubar a palavra do nosso coração, que caia por terra, e somente queremos a presença do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem bem conhecida da igreja, e eu coloquei como título a presença de Deus. Presença de Deus. Nós vemos aqui um discurso do apóstolo. Ele estava falando quando Pedro e João entraram ali na porta formosa. Estava aquele homem desde a nascença paralítico ali, o qual ele liberou uma palavra, e aquele homem foi impactado pelo poder do Espírito Santo. Aquele homem levantou, entrou cantando, dançando, pulando dentro da casa de Deus. Isso trouxe um grande impacto em todo aquele povo. E nós vemos aqui o discurso do apóstolo, ele falando da importância de haver o arrependimento do coração do homem, da importância de que o homem reconheça que dos seus pecados, e que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Ele diz aqui no versículo 9: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Nós sabemos que o pecado, ele separa o homem de Deus, mas quando o homem, um dia que eu e você aceitarmos Jesus como Salvador, ele perdoa nosso pecado, ele não lembra mais. E através da presença do Espírito Santo de Deus, isso vai trazer um refrigério em todo o nosso ser, porque o homem sem Jesus, ele não tem paz. Há um vazio, há uma lacuna no seu coração. Por mais que ele tenha bens, tenha dinheiro, por mais que ele usufrua de tudo aquilo que a carne pede, ele nunca vai estar satisfeito. Mas quando nós reconhecemos e nós temos Jesus como Salvador, isso traz um refrigério sobre as nossas vidas. E o que me chama bastante atenção também são as palavras que ele falou de Moisés, que ele diz: vai suscitar, ou seja, vai levantar o Senhor, o vosso Deus, dentre vós um irmão, um profeta, semelhante a mim. Veja, amado, o que Moisés estava falando? Ele está dizendo, olha, ele falava, Moisés ministrava de, olha, vai se levantar um dentre os nossos irmãos, um profeta, um homem, um enviado de Deus,
um homem semelhante a mim. De quem que ele estava falando? De Jesus. O camarada chegar e falar, principalmente naquela época de Moisés, que Deus, porque aquilo que Deus falava com ele, que ia se levantar uma pessoa semelhante a mim, e vocês devem ouvir ele, e tudo quanto ele disser. Então eu sempre falo, cada vez que Jesus fala conosco, nós temos que ser inteligentes, pararmos e ouvirmos a palavra, porque certamente nós teremos resultado, certamente seremos tocados, impactados pelo poder do Espírito de Deus. Amado, quando você aceita Jesus, Jesus é tudo para nós. Não existe nada que nós poderíamos alcançar se nós não tivermos Jesus. Nós não alcançamos salvação, nenhuma promessa, nada que nós poderíamos registrado na palavra de Deus, que nós poderíamos usufruir se nós não conhecermos Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você vai perceber que Jesus é o mínimo, referente a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Jesus é tudo. Sem Jesus todo homem vai para o inferno. Mas quando você recebe Jesus, você recebe um pacote de tantas promessas e provisões para a sua vida, como você nunca poderia imaginar. Você vai ter um refrigério, porque a presença de Deus, ela vai acompanhar você. E nós sabemos que a única coisa que pode nos afastar é o homem viver na prática do pecado e na desobediência das coisas de Deus. Eu lembro no ano 2004, nós estávamos, nem carro não tinha, né? O irmão José arrumou a moto para mim ali na Tibagi Moto Zero, e nós fomos para Curitiba, eu e o Zé tem Engarupado. Tinha um pastor, um argentino, por nome Cláudio Freire. Você pode entrar no Face, você vai encontrar ele no YouTube. E este homem, eu fui daqui lá, nós chovendo, colocamos capa e se mandamos para Curitiba, numa motinha 150, eu e o Nilzete. E este homem, nós estávamos começando a andar ali com o pastor Pio, e nós chegamos lá, ali na João Bética na época, a aba na época tinha uns 2.500 membros, e quando nós chegamos lá, havia um acúmulo muito grande de gente. Nós conseguimos entrar, deixei a moto no estacionamento, entramos, fui no banheiro, tirei aquela capa, pusemos num plástico, amarramos, deixamos lá no estacionamento, e entramos lá, com mala, tudo, e aí nós fomos participar a primeira vez que o Cláudio Freire estava em Curitiba. E o Cláudio Freire, ele tem um ministério, para vocês conhecerem, igual ao do Binirim, a unção, o poder de Deus. E o que me chamou a atenção, que quando o camarada entrou no ambiente, você pode ser mais leigo, o cara é mais ignorante no espiritual, é impossível você não sentir a presença de Deus quando aquele homem entra no recinto. Você pode ser o cara que está mais lá no final da fila, falando espiritualmente, mas quando o camarada entra no auditório, uma presença do poder de Deus, do Espírito Santo, que você começa a ficar eletrizado assim. E quando ele entrou, ele gastou mais ou menos 10 minutos, ele orando e dizendo: Espírito Santo venha, Espírito Santo toca, Espírito Santo nos enche, Espírito Santo manifesta o teu poder, Espírito Santo E de repente o seu tradutor chegava perto dele e não aguentava, a unção era tão grande que a pessoa caía. Era impossível você chegar, ele passava assim, uma presença do Espírito de Deus, de uma forma tão grande, tão poderosa. É isso que aconteceu no momento do Pentecostes, na vida desses apóstolos. Eles eram eletrizados pelo poder do Espírito de Deus na vida deles. E é o mesmo Espírito que foi derramado sobre eu e você, que Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E que se nós tivermos o Espírito Santo, a presença do Senhor, ela vai impactar de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão tremenda. Você imaginou você entrar no supermercado e as pessoas não aguentando ficar em pé próximo de você?
caindo no poder, você entrar na fila do banco e as pessoas ser tomadas pelo poder do Espírito Santo, da presença de Deus que está sobre a sua vida. Você já imaginou você entrando na fila do açougue e de repente essa presença de Deus sobre você, aonde que você estiver, entrando no hospital, aonde numa escola, você atrair essa unção, essa virtude de Deus sobre a sua vida? É isso que Deus tem para nós, amados. É disso que Pedro estava falando aqui, é dessa presença gloriosa do Espírito de Deus. E quando a presença gloriosa do Espírito Santo está nas nossas vidas, realmente Moisés está cheio de razão, nós se tornamos igual a Ele. Nós somos igual a Jesus. Nós temos a mente dele. E o poder de Deus, ele se manifesta de uma maneira grandiosa. Porque a presença do Espírito Santo na sua vida, ela traz arrependimento na vida das pessoas. Você falando na unção, na graça, na virtude do Espírito Santo. É isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem um grande mover sobre o nosso país. Se você crê, se você busca, se você está posicionado, pode ter certeza que Deus vai te usar poderosamente nessa dimensão de poder, de presença de Deus. Então, o arrependimento é muito mais do que lamentar pelo pecado. Muitas vezes a pessoa cometeu algum erro, ela começa a fazer algumas penitências, porque ela está arrependida. Não, muitos começam a realizar algum sacrifício especial. Eu vou fazer um sacrifício porque eu não consigo me manter uma vida de santidade. Começa a criar coisas, eu vou jejuar mais, vou orar mais, mas enquanto não tiver a presença de Deus, uma transformação no coração do camarada, nada disso adianta. O verdadeiro arrependimento é aplicado, o reconhecimento da palavra de Deus no seu coração, das verdades de Deus, você começar a viver as verdades de Deus, e esse é o motivo que vai nos transformar, e que nós vamos encarar os nossos pecados, e a visão do Salvador. Nós reconhecemos que o nosso Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, nós temos uma visão em Cristo Jesus, e que nós vivemos uma vida de santidade separado, porque nós reconhecemos, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convenceu no nosso coração, dos tais erros que nós praticamos. Esse que Pedro estava dizendo, porque a conversão, ela muda o rumo, e ela exercita a nossa fé salvadora em Jesus Cristo. Toda a conversão, todo o encontro que eu e você temos com Deus, ele vai mudar o nosso rumo. Então, quando o pecado é cancelado, nós vivemos uma vida de refrigério, uma vida da presença de Deus, e nós precisamos desejar, querer, deixar que o Espírito Santo se manifeste sobre as nossas vidas. Então nós começamos a desfrutar das promessas de Deus, nós começamos a ter uma vida vivendo as promessas, vivendo o refrigério, porque Deus, ele é fiel, ele vai cumprir. Era exatamente isso que Pedro está falando, para que houvesse um arrependimento, para que eles pudessem usufruir de todo o refrigério da presença de Deus na sua vida. Todos nós precisamos da presença do Senhor para nossas vidas. Então, quando eu tenho essa convicção da importância de eu celebrar a Deus, de eu congregar, de eu participar do corpo dele, de sentar na mesa dele, de ter essa vida de comunhão com ele, envolvido em prol do projeto dele, então isso vai fazer toda a diferença. Porque quando Pedro e João entram ali, aqui em Atos 3:3, e que aquele homem estava pedindo esmola, nós sabemos que ele falou: nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, em nome de Jesus, levanta. A Bíblia diz que ora vendo ele, Pedro e João, Atos 3:3 diz: ora vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola.
E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Amado, a expectativa do nosso Deus, ela está em mim, ela está em você. Quando Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, e que aquele homem pediu aquela esmola, o que ele falou? Olhe para nós. Por quê? Porque em nós está o Espírito Santo de Deus. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu tenho uma palavra da verdade, e eu libero esta palavra, não tem como Deus não operar. Não tem. Muitas vezes nós, em vez de nós falarmos para as pessoas, olhe para nós dizemos: vai atrás da assistência social, vai atrás do vereador, vai atrás do político, vai atrás do governo, vai atrás das autoridades, vai atrás de uma ONG, que ele vai solucionar o seu problema. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos o profeta. Moisés, ele disse: eu gostaria que todos fossem profeta. O que é o profeta? Aquele que libera uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, uma palavra de portas abertas. Deus quer que a sua igreja, porque a palavra na tua boca é a espada do Espírito, e ela não vai voltar vazia. Nós precisamos caminhar nesse nível espiritual. Então muitas vezes nós queremos transferir, em vez de dizer: não, olhe para mim. Você tem que estar convicto do Deus que está em você, quem você é no Senhor, e seja ousado, porque a Bíblia diz que o justo é ousado que nem leão. Se você tem essa convicção de quem você é, e você tem uma palavra de Deus, na virtude e no poder do Espírito Santo, Deus vai fazer coisas grandiosas. Muitas vezes nós só aparecemos, só contamos quando houve resultado. Indiferente de eu ver resultado, comece a praticar, comece a ser livre. Seja livre para anunciar, para profetizar, para liberar a verdade da parte de Deus, porque certamente Deus vai começar a manifestar. Nós precisamos assumir a responsabilidade como igreja do Senhor, dentro do reino de Deus. O que significa a palavra responsabilidade? Quer dizer que eu tenho resposta e eu tenho habilidade. Resposta e habilidade. Foi aquilo que aconteceu com José, quando ele apareceu na frente de Faraó. Ele interpretou o sonho de Faraó. Ali ele teve uma visão espiritual. Das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E das 7 espigas, bonita, generosa, e das espigas mirrada. O sonho era um só. Ele teve o discernimento espiritual. Ele teve o entendimento espiritual, ele teve a revelação espiritual, mas também ele apresentou um projeto para Faraó. Escolha dentre os seus homens sábios, homens que tenham habilidade, e comece a guardar a quinta parte de tudo. Então é isso que Deus nos dá, amado. Você tem a visão, você tem a revelação de Deus, mas também Ele quer dar a sabedoria para você tratar as situações que vai acontecer. Então responsabilidade é você ter uma resposta e você ter uma habilidade para exercer aquilo que as pessoas precisam, porque tudo isso vem do Senhor. Tudo isso vem do Senhor. Então nós precisamos vivermos essa responsabilidade. Eu sou a solução, nós somos os resolvedor de problema. Deus vai te dar uma resposta diante de todo e qualquer enigma. Se você orar, se você clamar, Deus vai te mostrar. Ele vai te dar uma habilidade para você saber tratar com essa situação. Porque muitas vezes você tem orado, até tem tido a resposta, mas não busca essa habilidade do Senhor. Então responsabilidade é ter resposta e habilidade para
Então, José, ele não era só um homem que tinha cheio do Espírito de Deus, mas também ele apresentou um projeto que trouxe a solução para o Egito. Então nós também precisamos, nós temos, por isso que a importância da nossa conversão, e a conversão é uma renúncia diariamente das nossas vidas. A Bíblia vai nos confrontando, nós cedendo, se posicionando, deixando o Espírito Santo trabalhar, agir nas nossas vidas, não agindo pela nossa razão, nem pelo nosso impulso, mas agindo segundo a palavra de Deus. Quando eu sei, pastor, que eu estou realmente convertido? Quando eu já não sou mais eu, mas Deus opera e age na minha vida. Quando eu me rendi 100% a Deus, então eu sou uma pessoa convertida. Porque só Deus pode transformar. Não basta somente ensinar. Porque lá no inferno eu creio que está cheio de pessoas que viviam ensinando e nunca se converteram, nunca tiveram um encontro com Deus, e muitas vezes nós nos enganamos. O próprio Cláudio Freis, quando ele estava contando o testemunho dele, ele era professor de teologia, e ele, há mais de 10 anos, ele dava aula sobre o Espírito Santo. Ele ministrava, ele ensinava sobre o Espírito Santo. Ele estava com a igreja com 7 anos, e tinha apenas 4 senhorinhas, senhora de idade, anciões, na igreja dele. Ele era o pastor mais frustrado que tinha, porque ele falava sobre o Espírito Santo, ensinava sobre o Espírito Santo, mas não havia transformação, não havia sinais, não tinha experiência com Deus. E um dia ele foi até a superintendência do ministério, que ele era Assembleia de Deus, a comunidade dele é a Igreja Rei dos Reis, em Buenos Aires. E ele foi entregar a carteira de pastor e falou: não quero, vou trabalhar. Não há uma conversão, não há 7 anos pastoreando 5 senhorinhas. E diz que muitas vezes elas dormiam, até a sogra dele. E aí ele perguntava para a sogra: gostou, gostei, o que eu preguei? Eu não sei, mas você pregou bem. Dormia o culto todo. Ele disse que era a pessoa mais frustrada. E um dia que ele foi entregar a credencial de pastor, e aí o superintendente estava muito atarefado, e falou: Freis, que bom que você veio aqui, eu recebi uma remessa de livro, eu te dou um livro para você, não vou poder conversar com você hoje, tá? Esse livro é o livro Bom Dia Espírito Santo. E quando ele leu esse livro 1, 2 vezes, ele começou a ter sede do Espírito Santo. Ele disse que começou a guardar dinheiro, e queria para Toronto, onde que o Benihim ministrava. Ele começou a guardar até que ele conseguiu. E quando ele chegou lá, ele entrava na fila, o Benihim tocava nele, caía, ele levantava, entrava lá, de repente o Benihim: mas você aqui de novo? E ele entrou várias vezes na fila, e queria ser tocado, queria sentir aquele poder na sua vida. Ele conta que quando ele voltou para a igreja dele, tinha uma senhora que estava visitando, e ela era bem vesga, e ele só tocou nela, ela caiu, nunca tinha acontecido, ela caiu de costa, ele bateu a cabeça, essa mulher morreu. E quando ela levantou com os olhos retos, perfeito. Aí ele brinca: não sei se foi o poder de Deus ou foi o tombo, mas ela não. Ele fala que dentro de um mês, ele tinha 1000 membros na igreja dele. Hoje ele tem mais de 35 mil membros. Amado, esse poder, essa manifestação, esse cara orou umas 3 vezes por mim já. Que Deus quer se manifestar nas nossas vidas, esse poder. Por isso nós devemos aprender a depender do Espírito Santo. Senão vai chegar um momento das nossas vidas que nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar sem vontade, nós vamos começar a entregar os betes, nós queremos mudar de lugar,
E não é isso, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus opere sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós não entendemos que nós sempre estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. Continuamos fazendo os mesmos erros, e se eu continuo fazendo os mesmos erros, como que eu vou ter as vitórias? Entra janeiro, e chega dezembro, e a minha vida não há mudança, e quanto mais eu vejo, mais distante as promessas de Deus acontecer na minha vida. Isso não pode. Paulo escreve os Romanos 8, 26, ele diz: do mesmo modo também o Espírito, que nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemido inexprimível. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo Deus é que Ele interceda pelos santos. Amados, eu quero incentivar vocês a começar a orar pelo menos meia hora por dia em línguas. Amado, eu sei que Deus vai trazer um avivamento aqui, começar a manifestar do seu poder de uma maneira tão grande, tão poderosa, se cada um de nós começar a orar uma meia hora por dia em línguas. Pastor, eu não falo em língua, mas o Espírito Santo está dentro de você. Entra no teu quarto, diga: Deus, manifesta as evidências, porque eu sei que Deus, estou liberando que você vai falar em língua, em nome de Jesus, estou liberando sobre a sua vida essa unção, esse poder, essa virtude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque o Espírito Santo conhece. E quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e quando você ora em Espírito, você ora bem. Então o Espírito Santo conhece a mente do Pai, Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo, está se passando com você, e você precisa dar essa liberdade, para que Deus possa fazer coisas grandiosas. Se eu ficasse menos tempo no celular, e lendo mais a palavra de Deus, mas se eu pudesse ficar mais orando em língua, se eu pudesse estar examinando as Escrituras, se eu pudesse estar ali buscando a Deus de todo o meu coração, se eu pudesse, não viria tantas pessoas sofrendo ao nosso lado, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas agoniadas, tantas pessoas abatidas, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas sem rumo. Amado, tem dia que eu chego à tarde aqui, eu estou sem voz, de tanta crise, tantas pessoas que estão precisando da igreja do Senhor, de se mobilizar em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. A hora que eu e você tiver essa convicção, que Ele faz todas as coisas, porque Deus nunca vai deixar aquele gostinho de vitória, nós temos que saber que é Ele que faz. Tem pessoas que elas têm fé, tem pessoa que abre o coração, tem pessoa que deixa o Espírito Santo agir, mas tem outros que não, tem outros que não permite. E a Bíblia fala em Efésios 1,4, diz que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Antes de Deus fundar o mundo, Ele já te conhecia, Ele já te escolheu, e nós somos predestinados para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, no qual nos deu gratuitamente no seu amor, para que nós possamos termos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, e nos fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência. O Senhor fez tudo para mim e para você. Basta eu e você crer, basta eu e você deixar, chamar, pedir o Espírito Santo que manifeste na sua vida e através da sua vida. Amado, todos nós precisamos. Ele te elegeu antes da fundação, para que você possa exercer, trabalhar. Amado, talvez tenha alguma experiência, mas cada dia mais Deus quer fazer coisas novas. Essa é a promessa de Deus. Aqueles que estão em Cristo Jesus viverão em novidade de vidas, cada dia uma novidade. Então você não ficou em segundo plano. Antes da fundação,
Deus já te conhecia, Deus sabia da sua existência, Deus sabia que você está vivendo exatamente nesse momento, para fazer toda a diferença. O que está roubando de nós o Espírito? O que está roubando de nós essa presença, essa manifestação? Será que eu tenho negligenciado minha vida de fé, de oração, de leitura da palavra? Será que o dinheiro que está assumindo esse lugar de intimidade com Deus? Será que o meu serviço que está me sugando, que eu não tenho mais tempo de me relacionar com Deus? Será que o poder, o cargo que eu estou exercendo, que me deixa tão distante de Deus? Será que essa ocupação que eu estou tendo no dia a dia, após dia, é que tem sido um empecilho para que eu possa viver essas experiências com Deus? Ou será que o orgulho no meu coração, que eu acho que eu não preciso mais do Espírito Santo para que eu possa continuar? O que está acontecendo conosco? Onde que está o foco do nosso coração? Porque Deus quer fazer coisas grandes, e Ele vai fazer. Nós precisamos, amado, estarmos atentos nessas verdades. Nós precisamos. Eu às vezes fico triste, eu vejo a pessoa que vem aqui 200, 300, 500 quilômetros, 700 quilômetros. Veio esses dias atrás um empresário do Campo Grande, pegou um voo até São Paulo pegou outro voo para Curitiba, chegou em Curitiba, alocou um carro, veio aqui, ficou 2 horas comigo, numa depressão profunda. A esposa dele estava certa para vir, nem conseguiu vir de tanta depressão que ela estava. O homem chegou aqui agoniado, e nós ficamos 2 horas ministrando ali, e depois ele começou a mandar pessoas ligar para mim, porque 2 horas conversando, falando de Jesus, porque de mim mesmo não tenho nada para falar para ele. E aí ele fez o mesmo itinerário, voltou, pegou outro voo, Curitiba a São Paulo a Campo Grande, porque ele precisava estar de volta. Salmo 41 diz assim, Salmo de Davi, 41, ó Senhor, a ti clamo, dá-me pressa em me acudir, dá ouvido à minha voz, quando a ti clamo. Veja o que diz aqui no 2, que suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, e põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. O que nós entendemos aqui de Davi? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Nós sabemos que quando Deus ungiu ele como rei de Israel, ele ficou cerca de 3 anos, a Bíblia diz que ele era perseguido que nem se caça perdiz, e muitas vezes ele estava na mata, muitas vezes estava numa cidade, muitas vezes estava numa caverna, muitas vezes estava nos montes, e muitas vezes ele estava ali trabalhando, e trabalhava na terra dos filisteus, e ele clamava a Deus, orando, buscando, porque havia promessa na vida dele. Todos nós temos promessa, mas existe um adversário que não quer que eu e você usufruímos dessas promessas. Ele ficava clamando a Deus, e muitas horas, a oração da tarde, as orações da hora nona, às 3 da tarde, ele estava no campo, estava no trabalho, ele queria estar lá na casa de Deus, e aí ele levantava as mãos, ele dizia que o Senhor recebesse o seu louvor, a sua adoração como sacrifício da tarde, porque alguma coisa impossibilitava dele estar na casa de Deus. Será que é isso que nós sentimos o dia que nós não podemos vir num culto de celebração? Pai, essa hora eu devia estar na tua casa, eu queria estar louvando, eu queria estar com os braços estendidos, eu queria estar prestando um culto a ti. Será que nós sentimos essa necessidade quando nós não vemos a casa de Deus? Será que nós temos esse temor de Deus, de ficar em casa numa hora de culto, e pensar como Davi estava lá no campo, muitas vezes nas montanhas, e sabia que naquele momento o seu povo estava cultuando, estava oferecendo sacrifício, e ele era impossibilitado de estar na casa do Pai? Será que isso tem acontecido conosco? Será? Quando ele diz, Senhor, ponha um guarda na minha boca,
para que venha vigiar, para que não venha pecar com meus lábios, para que não venha falar mal dos meus irmãos, falar mal de Deus, murmurar, questionar. Será que nós temos feito isso aí? Será que nós temos dado essa exclusividade? O que está impedindo a ação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas? O que está impedindo? Quando todos estão reunidos, o que se passa? Eu não estou lá na casa de Deus. O que passa na minha mente? O que passa? Não, hoje eu fui um piquenique, demorei, estou cansado. Hoje eu fiz, não posso ir. Amanhã tem isso. O que isso passava na cabeça desse homem sozinho? Lá no campo, lá na caverna, lá no monte, distante. Eu creio que era o culto que ele gostava mais de participar. O culto da hora nona. Ele levantava os braços e dizia: Senhor, recebe isso, a única coisa que eu tenho, o meu coração como sacrifício. Não quero murmurar diante de tudo que está acontecendo. Não quero murmurar diante das levantes, diante das perseguições. Coloca, Senhor, um anjo junto da minha boca, vigia meus lábios. Ele não queria pecar. Amado, isso faz toda a diferença, de que esse homem nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca foi derrotado. Dá um segredo para mim e para você, porque, amado, não adianta eu ser um excelente pregador, não adianta eu ter uma vida somente de oração, se não há uma transformação dentro de mim. Se eu não me tornar um verdadeiro adorador a Deus, eu ficarei limitado em toda a minha vida espiritual. Porque se você não for um adorador, as tuas palavras vão ferir as pessoas, a tua palavra vai machucar as pessoas, as tuas palavras vão condenar as pessoas. Mas quando eu me torno um verdadeiro adorador, por mais que a palavra ela seja dura e firme, ela vai trazer refrigério nos nossos corações, nas nossas vidas. Será que nós estamos sentindo isso aí? Será que nós nos preocupamos de deixarmos de celebrar a Deus, de participar de um culto de ceia como hoje? Veja o Salmo 25:14, o conselho do Senhor é que aqueles que o temem, Ele o faz saber o seu pacto. Ou seja, aquele que teme, aquele que tem o temor de Deus, ele tem um entendimento, Deus revela as suas promessas, o segredo de Deus para todos nós temer Ele, ter essa reverência a Ele. Em 1 João 4,17 diz: nisto aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Qual é Ele? Somos também nós neste mundo. Nós precisamos ter essa confiança, assim como Jesus Ele é em nós neste mundo, nós somos igual a Ele. Eu só sou igual a Jesus quando o Espírito de Deus, Ele tem toda a liberdade para fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Se você ler o 18, 1 João 4,18 diz: o amor não há medo, antes é perfeito amor, lança fora o medo, porque o medo envolve tormento, e que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se realmente eu amo meu irmão, eu amo a Deus, eu amo o projeto, eu amo a casa, eu amo o reino de Deus, isso joga fora todo o medo. Você não precisa ter medo de ser perseguido, você não precisa ter medo de alguém tomar o teu cargo, você não precisa. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer tranquilamente. Não precisa eu ficar disputando cargo com ninguém, ou querer ser alguém maior, não. Seja você mesmo, seja um em Cristo Jesus. Nós somos igual a Ele. A hora que eu e você estiver convencido, as coisas começam a se manifestar de uma maneira grandiosa. Por quê? Porque os céus estão retendo o Senhor, porque nós não estamos no lugar certo,
nós não estamos posicionados como Deus quer que nós estejamos. Quando eu e você, nós não estamos posicionados, nós retemos o agir, o sobrenatural de Deus na face da terra. Quando eu e você nos alinhamos à verdade da palavra de Deus e nos colocamos dentro do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, os céus se abrem e Deus se manifesta grandiosamente na minha vida e através da minha vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Jeremias 7:22 diz: pois não falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei a casa alguma acerca do holocausto, do sacrifício. Por isso lhe ordenei: dai ouvido à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho em que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas se não ouvirdes e não inclinar os seus ouvidos, porém andarão nos seus próprios conselhos, no seu próprio coração malvado, andarão para trás e não para diante. Deus já trazia essa palavra através do profeta Jeremias: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês obedecerem aquilo que eu digo para vocês, vocês vão andar no meu caminho, em todas as coisas vocês vão bem. Se vocês ouvirem, se vocês inclinarem os ouvidos para mim. Agora, se vocês não ouvirem, andar no seu próprio conselho, andar com o seu coração malvado, então vocês não andarão para frente, mas andarão para trás. Amado, chegou o momento da igreja brilhar outra vez. Chegou o momento da igreja brilhar outra vez. Hoje nós só vemos pregando uma teologia da prosperidade, de riqueza, de bens, de casa, de carros, isso, aquilo. Esquecemos das promessas de Deus, do poder de Deus, da unção de que Deus tem para mim e para você. Amados, o que muda as pessoas é a presença de Deus na tua vida. Se eu tenho a presença de Deus na minha vida, isso vai transformar as pessoas. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Para que haja influência, temos que ter a presença de Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam. Todos nós precisamos ter um Natã na nossa vida. Davi teve um Natã, que quando ele errava, o Natã chegava: você pecou assim, assim. Porque nós não queremos ser apontados os nossos erros, nós não queremos ser apontadas as nossas falhas, nós não queremos ser apontados que nós não estamos fazendo coisa certa, nós não queremos. Mas todos nós precisamos ter um Natã, porque se nós não tivermos um Natã nas nossas vidas, nós achamos que estamos indo para o céu e estamos caminhando no caminho do inferno. Por isso que nós precisamos viver a presença de Deus. Se nós não tivermos um Natã, nós vamos acabar com as ovelhas do Senhor. Se nós não tivermos um Natã na nossa vida, falando daquelas coisas erradas que nós não devemos fazer, nós acabamos com as ovelhas do Senhor. Eu tenho visto muitas ovelhas sofrendo, que chega até mim, diariamente. Os irmãos sabem que eu atendo muitas pessoas que não são daqui. E por que essas ovelhas sofrem? Pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas boas, mas estão sofrendo. Porque estão debaixo de uma cobertura rachada, só ouvem aquilo que eles querem, são bajulados, não importa o que estão praticando, fazendo. Nós precisamos brilhar outra vez. Nós precisamos.
dessa presença do Senhor. Mesmo quando Deus falou: Moisés, eu vou mandar esse povo, vou mandar meu anjo na frente, ele vai conduzir você. Moisés falou: negativo, Senhor. Eu quero que a sua presença esteja conosco, porque se a sua presença não estiver aqui, eu não vou sair daqui. Amado, deseje, tenha anelo, tenha vontade, busque mais essa presença de Deus na sua vida, que isso fará toda a sua diferença. Não viva triste, não viva dando ouvido a Satanás. Muitas vezes nós precisamos de um Natan para falar conosco que do jeito que nós estamos, nós vamos perecer. Nessa noite, estou sendo um profeta para falar para vocês que Deus quer manifestar um poder tão grande na vida de vocês, de cada um de nós, mas nós precisamos querer e deixar o Espírito de Deus conduzir as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar? Gostaria de chamar o pessoal do louvor, os irmãos que vão distribuir a ceia, que possa se aproximar. Vamos estar orando. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse momento tão especial, por essa palavra, que ela encontre guarida nos nossos corações, que traga refrigério às nossas vidas, para que teu nome seja glorificado através da sua igreja, através do seu povo. Pai, eu tenho sentido um amor muito grande do Senhor pelas nossas vidas, mas também tenho sentido uma fúria de Satanás e seus demônios, Pai, porque eu sei que o tempo se aproxima. O Senhor tem promessa para a nossa nação, de poder, de manifestação de glória. O Senhor tem promessa na vida de cada um dos teus filhos aqui, ó Pai. Por isso, Senhor, nesta noite eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, tirando toda a venda, toda a cegueira espiritual, que o Senhor venha arrancando tudo aquilo, Senhor, que porventura tem esfriado a nossa fé, tem endurecido nossos corações. Pai, Espírito de Deus, ministra sobre teus filhos, Pai, traz luz no coração do teu povo, aviva cada vida aqui, ó Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão dando ouvido à voz do inimigo, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus, toca-nos, ministra-nos, continua falando conosco. Pai, tem irmãos aqui, ó Deus, que o Senhor derramou unção, poder, uma potencialidade dentro deles tão grande, ó Pai. São apenas um reservatório que ainda não está transbordando, ó Pai. Mas nessa noite, o meu clamor, a minha súplica, ó Deus, para que o Senhor manifeste através da Tua presença. Pai, eu quero que o Senhor derrame um óleo de alegria naqueles coração triste, abatido, cansado, oprimidos. Pai, que haja arrependimento no coração de cada um dos Teus filhos. Tudo aquilo, Senhor, que porventura nós temos cometido, que tem desagradado a Ti, ó Pai. Que o Senhor acenda uma chama no nosso coração, um desejo ardente de estar na Tua presença, ó Pai. De estarmos diante do Senhor, celebrá-lo, adorá-lo, Senhor. Que nós possamos estar com o coração voltado continuamente a Ti. Que esse temor do Senhor esteja continuamente, para que nós possamos, Senhor, ter a revelação de todos os Seus estatutos. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Pai, nós não abrimos mão de nenhuma vida, nenhum projeto do que o Senhor vai fazer através dos Teus filhos. Cumpra Teu propósito, Pai. Cura aqueles coração tristes, abatidos, feridos, cansados, aqueles corações, Senhor, que foram traídos, que foram desanimados, frustrados, decepcionados com homens, com líderes, com pessoas, ó Pai. Cura nossa alma, cura o nosso espírito, ó Pai, e traz um renovo sobre Teus filhos, para que Teu nome seja glorificado. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus essa noite? Que você possa levantar os seus braços, um dos seus braços. Tem alguém que gostaria de dar a sua vida a Jesus?
Tem alguém porventura, dá um sinal. Amém. Os irmãos podem sentar, os irmãos da ceia podem vir à frente. Só vou ler um texto da palavra, nós já vamos ministrar a ceia. João 6,53 diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Nós vemos as palavras de Jesus. Vamos estar orando aqui. Pai, eu quero te agradecê-lo por essa noite tão especial. Pai, eu sei que nesta noite o Senhor fala no meu espírito. O Senhor está ministrando para muitas pessoas aqui, Senhor, diretamente. O Senhor está trocando corações nessa noite. O Senhor está curando almas. O Senhor está quebrando cativeiros. O Senhor está soltando algemas. O Senhor está tirando cegueiras. O Senhor está mudando, Senhor, a mente. O Senhor está curando vidas aqui nesta noite, pela presença do Teu Espírito. Pela presença do Teu Espírito. Pai, como ministro da Tua Palavra, nesta noite nós consagramos a esses alimentos, que são alimento espiritual para conosco, aonde que nós renovamos nossas alianças contigo, porque Teu sangue nos leva à Tua presença. E eu quero abençoá-lo, Senhor, este pão, que simboliza, Senhor, o Teu corpo, que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, o Senhor carregou sobre si. Pai, eu quero consagrar esse cálice, que simboliza também, ó Deus, o Teu sangue, que o Senhor derramou na cruz do Calvário. E a Tua palavra diz que Teus filhos vencerão pelo Teu sangue e pelo Teu nome. E em nome de Jesus nós consagramos. A Tua palavra diz que aquele que come desse pão, aquele que toma desse cálice, o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor. É uma aliança, é uma fusão, que nós estamos integrados no Teu corpo. Por isso nós consagramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos, quem vai participar da ceia, talvez uns por um motivo ou outro não queiram participar, não sinta-se constrangido. No meu coração gostaria que todos, mas a Bíblia diz que o homem deve examinar a si mesmo. Então, os irmãos que vão participar, se coloquem em pé. Os demais não fiquem constrangidos, se quiser ficar sentado, mas todos vocês que vão participar, se coloquem em pé, e à medida que vai participando, louve, glorifique. Quiser se unir um grupinho, 2 ou 3 ou mais, família, fique à vontade, ore, agradeça a Deus, se prostre, glorifique por esse momento tão especial. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E semelhantemente Ele tomou ali o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso cada as vezes que comerdes em memória de mim. Pai, nós consagramos este pão e consagramos esse cálice em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que nunca participaram, aqui tem um kit, o pão e o suco, vocês podem pegar, os irmãos podem distribuir. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graça, e juntamente com os seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo
que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois, semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso, beberes isso todas as vezes que fizeres, beberes em memória de mim. Que você possa participar do pão, que você possa participar do cálice, em nome de Jesus. Cada gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Cada prego cravado, amor. Glória a Deus. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. Cada gesto na cruz, amor. Cada corte em seu corpo, amor. Cada gota de sangue, amor. Jesus. Cada prego cravado, amor. Cada açoite em seus ombros, amor. Cada espinho em sua face, amor. Jesus. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. Acredito que o preço foi pago. Acredito no amor derramado. Eu acredito em ti. Acredito em ti. Acredito em ti, Jesus. E tudo pago está. Aleluia. O amor venceu. Tudo pago está. Aleluia. O amor venceu. E tudo pago está. Aleluia. O amor venceu. E tudo pago está. Aleluia. O amor venceu. Acredito na cruz que se ergueu. Acredito no sangue que verteu.
acredito em Ti, Jesus. Aleluia. Vamos todos colocar em pé. Vamos estar agradecendo a Deus. Amados, o Espírito de Deus está aqui. O Senhor tem falado muito forte no meu espírito, que vai usar poderosamente os irmãos aqui. Deus quer manifestar através da vida de vocês. Comece a agir. O Espírito de Deus está sobre você. Há uma presença de Deus aqui nesta noite. O Senhor falou conosco. O Senhor está despertando a sua igreja. É o nosso momento. É um momento histórico da vida nossa. Nós somos privilegiados por viver nessa época, porque grandes coisas Deus vai fazer. Deus vai encher você da sua presença. A presença dele será tão grande na sua vida, que aonde que você chegar, aonde que você entrar, as pessoas vão te notar, vão ver algo diferente, uma glória, uma luz, um Shekinah, uma presença na tua vida, como você nunca tinha visto antes. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor está em nós. É a mesma unção, a mesma virtude. E que a partir de hoje, ó Pai, que as pessoas olhem para nós e usa cada um de nós como instrumento de impacto, de poder, ó Pai. Que as pessoas vão ser atraídas por essa unção, por essa virtude, por essa presença gloriosa do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Como ministro da Tua Palavra, eu estou liberando, Senhor. Nós estamos trazendo essa existência, materializando dentro dos nossos corações esse poder, essa graça, essa virtude, essa plenitude gloriosa do Teu Espírito, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam salvas, para que lares, vidas, famílias, empresários, onde quer, governos, autoridade, sejam impactados pela manifestação da Tua igreja. Pai, que Teus filhos comecem a ver a resposta de oração de uma maneira grandiosa, poderosa, sobrenatural. Que Teus filhos terão experiência gloriosa contigo, Pai, como eles nunca presenciaram antes. Eu estou liberando sobre a Tua igreja céus abertos, presença do Senhor, temor do Senhor. Pai, que o Senhor acenda uma chama no coração de cada um de nós, um desejo ardente de buscar a Sua face, ó Deus, como nós nunca tivemos antes. Um desejo, uma sede, ó Pai. Por isso, Senhor, manifesta os dons espirituais, desenterra todos os talentos que está dentro de cada um de nós, e usa Teu povo, usa Teus filhos, ó Pai, jovens, juniores, adolescentes, casais, anciões, crianças, ó Pai, porque o Senhor que faz, é o Senhor que opera, o Senhor que manifesta, ó Pai. Deus, nós sabemos que mudança e transformação é através da Tua presença, e que essa presença nunca se afaste das nossas vidas, ó Pai. É que nós Te pedimos, Te adoramos e glorificamos. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus, a consolação do Espírito Santo, sede com cada um de vós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço ao seu irmão, seja um profeta, abençoe, libera uma palavra de semana de abundância, uma semana próspera.